O filho mais inteligente, ou talvez até o menos burro do Jair Bolsonaro, disse, com todas as letras, numa entrevista para a Folha de São Paulo no final de semana, que se o próximo presidente eleito não der a anistia para o Bolsonaro, que se danem os otários que estão presos por causa do Bolsonaro, ou os malucos, como disse o Jair, ou se o Congresso não fizer uma tal da revisão da lei de anistia, se o presidente futuro der a anistia, ou o Congresso fizer uma revisão, e o STF disser que não vale, o Flávio disse que sim, haverá golpe. Porque ele disse assim, é o povo que quer. Dá uma olhada. Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Eu não sei qual povo que ele está falando, mas eu tenho a impressão que o apoio do Jair, em boa parte por causa das idiotices que ele fala, em boa parte porque ele é um arregão, um covardaço, todo mundo da base dele sentiu quando ele se ajoelhou e pediu perdão para o PGR e para o Xandão. E aquilo foi, claro, humilhante, porque tá ficando claro que o Bolsonaro é um otário, um bosta. Não, mentira, otário é quem acreditou nele. Um bosta sim, ele é. Por favor, doutor Paulo Gonet. Eu tenho tido contato, claro, com muitos bolsonaristas, porque afinal de contas, quem é que não tem bolsonarista na família? E alguns deles, perceba, mais de um, já se tocaram que o Jair não vale o alpiste que come. Então, gente, qual povo será que quer a anistia para o Bolsonaro? Não, é povo zero. Claro, tem os alucinados, não há dúvida. E são esses alucinados que o Bolsonaro, com o apito de cachorro que ele fez durante o depoimento, são esses os alucinados que o Bolsonaro voltou a deixar ensandecidos. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Por favor, doutor Paulo Gonet. Por favor, doutor Paulo Gonet. Nós temos sim que agradecer aos céus a estupidez inata do Bolsonaro. Ele nasceu com aquela burrice e não há nada que seja possível fazer para tirar a burrice daquele corpo. Então note, se por um lado ele sim fez palanque na frente do Xandão e o Xandão não mandou parar, infelizmente, por outro lado ele deu as respostas que eram necessárias, no sentido que, por exemplo, ele confirma que sim, ele tentou o golpe porque perdeu a eleição. Ele falou isso com todas as letras quando o Xandão pergunta, então quer dizer que você pensou uma alternativa porque não havia mais uma outra instância judicial para recorrer? E aí ele disse, isso mesmo. Meu amigo, mais burro do que isso, eu tô para conhecer. Mas por que o Jair não perde 100% do apoio dele? Porque, obviamente, quem o apoia também não é inteligente, porque se fosse, não apoiava. Não é preciso gostar do PT. Não é preciso gostar do Lula. Eu sei que, talvez 90% dessas pessoas não gostam de pobre, não gostam de Lula, quer que pobre se exploda. Eu sei. Agora, pelo menos concluir que você está fazendo papel de otário na mão de um cara como o Jair, eu acho que essas pessoas poderiam concluir. Esse final de semana também fiquei sabendo de duas coisas que, claro, não foram surpresa, efetivamente. Eu fiquei triste em saber. Confesso que, pelo menos de uma delas, eu não esperava saber o que eu soube. Mas depois, quando você analisa, você fala, bom, é o tal negócio, né? De onde você menos espera é dali, que não sai nada mesmo. Dois bolsonaristas. Bom, um deles me chamou pra briga. Porque você sabe que a pior coisa é um idiota com atitude.
E um bolsonarista bêbado consegue preencher bem essa lacuna, o idiota com atitude. Me ofendeu de tudo quanto é forma que podia, e perceba, não é uma pessoa que me conhece, apenas sabe quem eu sou, não tem nenhuma intimidade comigo, não sabe se eu passei 10 anos na academia de taekwondo, não sabe nada de mim, não sabe o que eu poderia fazer com aquela cara dele, não sabe se eu sou esquentado, se eu não sou, e ele resolveu me agredir gratuitamente. Bom, claro que eu não fiz nada, porque pra que eu vou perder meu tempo com um bêbado bolsonarista? E a outra pessoa é um cara que eu conheço, que eu julgava uma pessoa bacana, uma pessoa assim que não teria nada para, apesar do fato de ser um bolsonarista ensandecido, né, era daquelas pessoas que, não, ok. O cara bate na mulher. E a filha tá tendo problemas psicológicos porque acompanha a surra que o cara dá na mãe. E, putz, quer dizer, pra esse idiota não basta destruir a vida da esposa, ele tem que destruir a vida da esposa e da própria filha, a única que ele tem. Não dá pra entender onde é que essa gente põe a cabeça. Mas ele vai à igreja, todo domingo. E outra surpresa zero. Faz parte daqueles caras, os legendários. Aqueles que se reúnem com um monte de outros homens pra aprender o que é ser macho. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas aquele cara, o ex-pastor da igreja, não sei das quantas, aquele que falou que Deus deveria quebrar a mandíbula do Lula. E pra quem não sabe, quebrar a mandíbula significa acabar com a vida. Veja, o pastor disse que Deus deveria fazer isso. E que deveria colocar doenças incuráveis em todos os ministros do STF. Provavelmente todos não, né? Aqueles dois lá estariam livres. Aí o cara faz uma instituição que se chama machonaria. Desculpa. Mas esses caras, eles têm uma masculinidade muito frágil, né? E a machonaria reúne homens, claro, só homens. O povo que gosta de ficar só entre homens. Eu acho fantástico. 18 pastores expõem líder religioso depois de sumiço de R$500 mil. O movimento, intitulado Machonaria, liderado pelo pastor Anderson Silva, enfrenta uma crise depois da renúncia de integrantes que alegam haver falta de transparência na instituição. Em carta divulgada nas redes sociais, ex-líderes do grupo evangélico alegam que a decisão foi motivada pela violação dos princípios do grupo por parte do presidente. O racha institucional, envolvendo as lideranças e o pastor, teria se iniciado devido à falta de prestação de contas do dinheiro que entrava e saía do movimento. Eles alegam que houve desvio de dinheiro e uma dívida que chegou a R$500 mil em maio deste ano. O grupo afirma que nunca teve acesso à conta bancária da instituição e que a única pessoa responsável por movimentar o dinheiro seria o presidente. Descrito como o maior movimento de masculinidade da América Latina, o grupo evangélico tem abrangência nacional e é voltado para a formação de homens cristãos. Gente do céu, não falha um! Caraca, velho! Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.